se você estuda a Bíblia, os piores anos da vida cristã são o final da sua vida cristã. A maioria dos homens que foram fiéis, eles foram infiéis e abandonaram a Deus, não foi no começo da sua vida ou na metade, eles abandonaram a Deus no final da sua vida. E sabe como é que eu vejo o final da vida de muitos? É que eu já trabalhei demais. Eu já fiz tudo pela igreja. Eu dediquei minha vida inteira para a igreja e agora não existe aposentadoria nem para pastor e nem para membro de igreja. Você aceitou a Jesus para dar a vida a Ele até o último dia da sua vida. Esse foi o compromisso que assumimos nesse tanque batismal. De que Cristo seria tudo na minha vida todos os dias até que Ele me desse o ar que eu respirasse. E quando esse ar terminar, aí sim, eu deito para descansar e vou falar como Paulo. Combati o bom, agora sim eu encerrei. Então essa questão de que os homens de Deus, aqueles que construíram muitas das igrejas, estão cansados, sobrecarregados, e de que não vai ser mais ancião, não vai ser mais líder da igreja, deixa eu dizer uma coisa para você. Deus não precisa de você. É você que precisa. Deus não precisa de você. A obra vai avançar, com você ou sem você. Mas seria melhor que você tivesse. Porque a igreja está faltando a experiência dos homens que não abriam mão dos princípios. E quem tem assumido a igreja hoje são pessoas que não estão nem aí para os princípios bíblicos. A grande questão é que nós estamos falando sobre evangelho pleno. Deus está deixando claro de que filho, família dele, pertencente à família dele, não é simplesmente um nome de igreja. É aquele que faz de fato a vontade dele, a vontade do Pai Celestial, é que é a verdadeira família de Deus nessa terra. Isso é mordomia. Ser família de Deus, ou dizer que eu sou da família de Deus, é somente se você fizer a vontade de Deus. Se você não faz, você não é. Você só é membro da igreja, mas não é a família de Deus. Olha o que diz o próximo texto. Pode pular, meu irmão. Olha o que diz aqui o próximo. João 15, 14. Irmão, eu sou amigo de Deus. A gente anda junto. Sabe, irmãos, eu tomo a minha Coca-Cola, eu frequento o cinema, eu continuo, como se diz assim, usando a roupa que eu quero. Eu continuo, irmãos, comendo tudo que eu estou a fim de comer. E sabe, irmãos, Deus não me condena, Deus é meu amigo, Deus não olha para o que eu faço, Deus olha para o meu coração. Irmãos, está aqui a resposta de Cristo. Não dá para apagar esse texto da Bíblia, porque ele está lá. E quem falou é aquele que a gente diz assim, Deus é amor. Jesus foi a personificação do amor de Deus como forma humana. Mas Jesus nunca mentiu para mim e para você, porque Jesus deixou escrito, ele falou, ele disse para que toda a humanidade ficasse sabendo do que é de fato o cristianismo, o que é de fato andar com Deus. E ele disse ali, vós sois meus amigos se fazeis o quê? Você não aceitou a Cristo para fazer sua vontade. Deus não está nessa igreja para te fazer feliz. Deus está nessa igreja para te salvar. E para te salvar, ele tem que te contrariar. E para te salvar, ele tem que fazer exatamente o que você não gosta, porque você gosta do pecado, porque você gosta de fazer as suas próprias escolhas, mas elas não condizem aquilo que Deus te pede. E sabe o que é que a Bíblia diz? Os meus pensamentos não são os vossos pensamentos. Porque Deus é totalmente diferente de nós. A grande questão é de que aquele texto deixa claro, ninguém que faz o que eu mando é meu amigo. Ninguém que não faz o que eu mando é meu amigo. Ninguém. Só é amigo de Deus quem escolheu viver o que Deus pediu, ainda que contraria a sua própria o quê? Vontade. Eu estou pregando para um grupo de adventistas do sétimo dia. Talvez tenha algum amigo aqui nos visitando. Essa é uma igreja séria. Aqui a gente não chama de crente quem quer fazer o que quer. A gente não chama de cristão quem anda conforme a sua vontade, veste o que quer, come o que quer, e depois chega aqui somente para fingir que serve a Deus. Deus deixa claro, não é meu amigo. Está aqui dentro. Um dia eu vou separar essa pessoa do restante da igreja. Porque ele vai chegar no último dia e vai dizer assim, eu não te conheço. Por que, Senhor? Eu não te conheço. Mas eu dava estudo bíblico. Eu frequentava a classe de escola sabatina. Eu vinha no culto domingo, sábado e na quarta-feira.
Senhor, o Senhor não sabe quantas pessoas eu levei ao batismo. E Deus vai olhar para você e vai dizer, eu não te conheço. Você nunca teve relacionamento comigo. Você nunca quis realmente estar na minha presença, sentir prazer nisso. Você nunca quis fazer isso. Essa é a grande questão. Pois sois meus amigos se fazeis o quê? O que eu vos mando. Sabe, irmãos, isso é doutrina. Sabe, irmãos, não é uma coisa para agradar. Eu vi a primeira vez essa declaração e nunca saiu da minha cabeça. A igreja está cheia de pessoas, mas de pessoas vazias. Falando de Deus, mas não acreditam em Deus. Oram, mas não acreditam na oração. Falam sobre perdão, mas não perdoam pessoas. Estão falando sobre misericórdia, mas nunca são misericordiosos. A gente começa a ser agora violento no volante, violento com a nossa família, violento com as outras pessoas. Nós estamos falando de evangelho pleno. A grande questão do que Cristo está falando é assim, vós sois meus amigos se fizeres o que eu vos mando. Ele está dizendo, não existem pessoas que entrarão no céu sem serem transformadas. Quem está em Cristo é novo o quê? Criatura. Sabe, irmãos, para que fingir? Por que a gente vem para a igreja fingir uma coisa que a gente não é? O objetivo da igreja não é fingimento, o objetivo da igreja é dizer a sinceridade. Nenhuma pessoa que finge será transformada, somente aqueles que são sinceros. Senhor, eu não estou com vontade de estar aqui hoje. Eu não sinto vontade de te servir, de te adorar. Senhor, acordei sem vontade nenhuma de ler a tua palavra. Mas eu preciso da tua ajuda, porque em mim não há, de fato, Senhor, sabe, eu não consigo vencer a minha própria vontade. Você está entrando aqui e começa a fazer o que a maioria faz, fingir que está tudo bem. Às vezes a família está se destruindo, o relacionamento marido e mulher. Às vezes os filhos estão fora da igreja. É porque as pessoas que enxergam primeiro a nossa falta de cristianismo são os filhos. Porque eles veem que o pai e a mãe deles fingiram o tempo inteiro. Deus não fez diferença dentro do lar, dentro da casa, dentro da família. E os filhos sabem disso. O pai fala de Cristo, a mãe fala de Cristo, mas dentro de casa Cristo está a muitos quilômetros de distância. Ninguém ora, ninguém pega a Bíblia, ninguém realmente tem cortesia, prazer. Essa é a realidade que a gente vive hoje. Muda aí. Porque eu preciso jogar mais cimento nessa base. Romanos 2, 24. Ele diz assim, pois como está escrito, assim diz o Senhor. Sabe, irmão, causa pétrea da palavra de Deus. O nome de Deus é blasfemado entre os gentios por causa de quem? É fácil dizer, por causa do irmão. Não, deixa eu. Deus mandou. Deus é blasfemado por minha causa. Eu sou o motivo de muitas pessoas não crerem em Deus. Eu sou o motivo, talvez, dos meus filhos não estarem na igreja. Você nunca dedicou tempo para ir na cama do teu filho à noite para cantar um hino com ele. Para botá-lo para dormir, lendo ali alguns textos da Bíblia. A gente fala, a Bíblia diz lá, de manhã, de tarde à noite, quando entrares, quando saíres, inculca na cabeça do teu filho. A maioria de nós nunca fizemos isso. Mas colocamos a culpa em Deus ou neles quando eles saem da igreja. Porque a gente nunca colocou em prática o que assim diz o Senhor. A gente vai para a Bíblia, não é para ter relacionamento com Deus, é porque eu quero saber mais do que fulano. É porque eu quero descobrir algo novo. A lição dessa semana falou, né? E as pessoas estão tão preocupadas em conhecer de profecia, que até conhecem de Daniel, conhecem do Apocalipse, mas conhecem muito pouco sobre o amor de Cristo, sobre a genuína pessoa de Jesus Cristo. A única coisa que me faz abrir a Bíblia é para conhecer Cristo. Porque se for para conhecer profecia, isso é balela. Sabe, irmãos, Deus não está pedindo para você conhecer sobre o futuro. Ele quer que você conheça o seu presente e viva a palavra de Deus em seu presente. Se Cristo vai voltar amanhã ou daqui a 100 anos, não me importa. O que me importa é se eu estiver aos pés dele. Eu vivo falando para as pessoas. Existe uma lega de pessoas que ficam assim, vamos lá, grite, volta Jesus. Eles são líderes da igreja. Sabe, irmãos, será que eles acham que Jesus está atrasado? Porque eu já fiz, não vou fazer porque não tenho tempo. Mandei as pessoas abrirem o celular, o papel que tivesse, anota aí, vou dar 1 minuto só.
Anota aí nesse momento quantas pessoas que você conhece, quantas pessoas da sua família. Sabe, irmãos, não precisa buscar longe, só de primeiro grau ali, primos, tias, tal. Pega todo mundo ali e anota quem não está na igreja. Aí um monte de irmão começou a anotar. Em 1 minuto teve gente com lista de 50 nomes. Se Deus fosse louco de ouvir pessoas que nem entendem o objetivo do Evangelho e voltasse agora, seriam essas pessoas que se perderiam. Mas sabe, irmãos, eu nunca vi Guilherme Miller e tantos outros gritando. Sabe, irmãos, tantos homens da Bíblia gritando para Jesus voltar. Porque quem entendeu o verdadeiro objetivo do Evangelho diz assim: Senhor, espera um pouco. Eu ainda tenho mais alguém para ser salvo. Meu filho não está no caminho, mas eu vou insistir, eu vou incomodar. Seja oportuno ou não, como diz a Bíblia, não quero incomodar. Porque senão ele vai se afastar da igreja. Aí eu lembro de um amigo nosso, não, minha filha tem 5 anos, meu filho tem 7, eu era o inverso. E aí eu perguntei, cadê seus filhos? Não vieram hoje. Eu falei, por quê? Porque a gente não quis obrigar. Eles disseram que não queriam vir para a igreja. Aí errado. Sabe onde é que eles estão hoje? Cresceram, estão fora da igreja. Se eu, como adulto, não tenho condições de fazer as minhas próprias escolhas e preciso de Deus, como eu vou deixar os meus filhos escolher por Ele? A grande questão é que você não tem seguido o que diz a Bíblia, porque aqui está a grande questão. Sabe, irmãos, o nome de Deus está sendo blasfemado porque eu não sou um cristão genuíno. Porque o Evangelho não fez diferença na minha vida. Porque Jesus Cristo morrendo na cruz não faz mais sentido, eu não sinto mais nenhum tipo de sentimento por Ele. Só que a gente entra na igreja e começa agora a fazer como se Cristo ainda fizesse sentido, e isso esfriou, enfraqueceu. A grande questão é que você lê a mesma Bíblia que eu, mas você sabe que precisa do Espírito Santo para entender, mas prefere entender da sua forma. Não foram 5 virgens que dormiram, foram quantas? Isso quer dizer que toda a igreja vai adormecer. Todas as 10 dormiram, todas adormeceram. Mas somente 5 delas, irmãos, não eram a causa da vergonha do Evangelho. Porque elas lutaram e tinham um relacionamento com Deus. E apesar de dormir, quando acordaram, seu relacionamento permanecia. Mas tinha 5 outras que fingiam ser crentes. Chegavam na igreja e não diziam para Deus o que de fato estava acontecendo com o seu coração. Achavam que orar era falar Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Que Deus nos abençoe, que Deus nos guarde. Ao invés de dizer para Deus, Senhor, cheguei hoje. O Senhor sabe que eu estou com vontade de sair. O Senhor sabe que essa semana inteira eu não tive com o Senhor. Eu não peguei, eu estava tão apressado, eu estava tanto nos afazeres de casa, eu estava ali pensando nos filhos, no que eu tinha que fazer, como ganhar dinheiro. Eu não tive tempo para o Senhor. Então eu não estou entrando aqui para fingir para o Senhor. Estou aqui nessa manhã para te contar e te dizer o quanto eu preciso do Senhor para que minha vida mude. Porque eu não quero só chegar aqui e me parecer como um cristão. Eu quero ser um cristão, Senhor. Mas eu não consigo ser por mim mesmo. Sabe, irmãos, parece que essas palavras que eu estou dizendo aqui parecem ser uma coisa fora do outro mundo. A gente está tão distante que nem percebe mais. A lição de hoje não falou para você estudar a Bíblia. Pega a Bíblia e estuda. Não, tinha uma palavra lá no começo. Presta aqui, Pedro. Eu não estava preocupado com estudar. Tinha uma palavra e o irmão falou ali, como. Você sabe o que é como? Você foi pesquisar o que era como, porque os primeiros serão os últimos e os últimos serão o quê? Como? Irmão, mas eu abro minha Bíblia de manhã. Irmão, eu acordo, abro. De noite também eu abro. A lição não estava interessada se você estuda. Ela estava interessada em como. Sabe o que é como? É de que forma, é de que maneira, é com que atitude, com que intensidade, com que respeito, com que frequência, com que consciência você estuda, com que prioridade, com que importância, com que relevância, com que valor você considera a Bíblia, a palavra do Senhor.
É como eu respeito, como eu vou para ele destruído e ele refaz os cacos e faz da mim uma vida nova. É como você vai para a Bíblia, não é ir. E você pega, você lê. E a maioria das pessoas não são transformadas pela Bíblia. Porque como elas vão buscando os seus interesses. Porque querem uma casa. Sabe, Deus sabe que você agora está indo porque perdeu o emprego. Deus sabe que você está indo porque agora você recebeu a notícia que está doente. Você está indo porque teve um acidente da tua família e agora, para salvar a vida dele, você precisa. Aí você vai. E você acorda de madrugada, e você ora, e você busca. E depois as coisas passam, e você volta de novo à normalidade. É não buscar a Deus. A Bíblia nunca foi a prioridade. Porque Cristo nunca foi em nossa vida. Você começa com um vídeo. 15 minutos depois, 1 hora depois, 2 horas depois, e às vezes 3 horas depois, e você ainda está passando o vídeo. Mas de manhã cedo você acorda em 15 minutos. Você pega ali a sua Bíblia rápido, eu tenho que correr para a cozinha porque eu tenho que fazer o almoço, eu tenho que correr para o trabalho porque o ônibus passa a tal horário. E você acha que engana. Era melhor que você nem tivesse pego a Bíblia. Porque se é para enganar a Deus dizendo que você queria ler, Deus sabe que você não queria. Te dá mais prazer passar os vídeos do que ler os textos da Bíblia. Só que se você não encara essa realidade, a mordomia é encarar. Sabe, irmãos, é enxergar de que existe um problema na minha vida que só Cristo vai resolver, mas eu preciso dele, e eu preciso ser sincero, e eu preciso falar a verdade, eu preciso dizer que a raiva, o ódio no meu coração continua ali arraigado, e eu não consigo perdoar meu irmão, eu não consigo perdoar aquela pessoa que me feriu tanto. Sabe, irmãos, isso tem a ver com mordomia. Pode passar. Olha o que está escrito aqui nesse próximo. Capítulo 6, versículo 4, livro de Romanos, o nosso irmão falando, dizendo: fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Nunca mais minha vida será. Mas não existe. Tem gente aqui tentando salvar a própria imagem do espelho. No fundo, a gente diz que não gosta de quem somos, mas a gente ama quem a gente é. A gente quer continuar mantendo aquela pessoa que está no espelho. A gente quer continuar mantendo os costumes, as roupas, a forma de a gente viver. Só que o verdadeiro cristianismo tem a ver com o que Paulo estava dizendo ali: fomos, pois, sepultados com ele. Não existe vida eterna para quem não morreu. Não existe vida eterna para quem está tentando salvar a sua imagem e defendendo a sua própria imagem diante dos irmãos. Eu sou santo, eu sou bom. Ai, irmãos, quem é aqui na igreja que é melhor do que eu? Tá se perdendo na igreja. Sabe, irmãos, se você quer viver, Cristo vai morrer. Não existe lugar para dois em nosso coração. Se você quer viver, Cristo morre. E tem muita gente matando Cristo dentro da igreja adventista porque quer viver. Porque quer que a comissão e as decisões da igreja sejam conforme a tua vontade e te agradem. Quantos anos eu já tenho de igreja? Poucos são os anciões que estão nem aí para consultar a Bíblia. Espírito de profecia. Sabe, irmãos, ninguém se reúne mais. E sabe por que eu estou dizendo? Porque aos 14 anos eu entrei numa comissão para participar pela primeira vez. E as meia hora da comissão era confissão dos nossos pecados para que o Espírito Santo nos usasse. Para que não tomássemos as decisões conforme a nossa vontade, mas conforme a vontade de Deus. Era meia hora e ninguém dizia: mas acabamos de participar de um dos jovens, para que orar? Essas são as pessoas não convertidas que fazem parte da comissão. Que não entendem que se humilhar diante de Deus e reconhecer de que nós precisamos de que Ele, o Espírito Santo, atue em nós para que as decisões da igreja sejam pautadas unicamente pela vontade de Deus, aonde a igreja é abençoada por essas decisões. Ninguém estava preocupado com o programa. A gente estava preocupado em fazer jejum e oração para que o Espírito Santo estivesse na igreja durante aquela semana de oração que não era de departamento. Sempre foi da igreja.
E o Espírito Santo trazia pessoas que nunca foram convidadas para entrar na igreja. Mas a gente deixou de usar o poder de Deus. Quem está usando o poder do programa, o poder do grande pregador que vai vir aqui, do grande cantor. O Espírito Santo deixou de ser o personagem principal em Jesus. Às vezes a gente faz um musical na igreja e a figura de Jesus nem aparece. Porque a honra é toda para o cantor. Sabe, ele fala de Deus, mas está tomando a honra dele. O pregador fala de Deus, mas está tomando a honra que é dele. E a gente está dizendo amém. E a gente diz, louvado seja Deus. De quê? De que cantou 20, 30 músicas na frente da igreja e a Bíblia não foi aberta? E a palavra de Deus não foi aberta? E você está me dizendo que é amém, glória a Deus? Mas sabe, irmãos, está aqui. Sabe, irmãos, essa é a grande questão. Se eu vivo, Cristo morre. Se eu morro, é que verdadeiramente Cristo. Porque Paulo deixou claro, não sou eu mais quem? Porque eu morri. Eu não vivo mais. Eu não tomo as minhas próprias decisões. Os sonhos não são meus mais. Eu abro mão dos meus sonhos para viver os sonhos de Deus. Eu abro mão da minha vontade para viver a vontade de Deus. Porque nele tem algo melhor do que o que eu planejei para a minha própria vida. Isso é cristianismo e evangelho e mordomia de verdade. E quando você faz isso, quem está em Cristo é o quê? Novidade de vida. Eu não trato mais a minha esposa como tratava antes. Sabe, irmãos, o perdão, estou há 14 anos casado com a minha esposa. Você perdoa toda hora, porque não tem limite. Ela vai errar, eu vou errar e nós vamos o quê? Entrar no quarto para orar e se perdoar, porque só Deus faz um casamento durar para a eternidade. A grande questão é que você está tentando fazer as coisas dar certo, só vivendo um teatro da fé. A pior coisa é o teatro da fé. É ser simplesmente um personagem. Sabe, irmãos, pode pular. Eu vou pedir para você já abrir a sua Bíblia. Agora, porém, olha o que diz. Deixei de ser escravo. Irmão, não sei como. Eu não fumo mais, eu não sinto mais vontade. Eu sinto repulsão pelo fumo, eu sinto, sabe, irmãos, nojo pela bebida. Eu não sei mais ficar sem perdoar alguém. Sabe, irmãos, quando ele diz ali, agora, porém, depois do que Cristo faz, libertados do quê? Do pecado. Transformados em servos de Deus. Não tem como dar um passo sem consultar. Fazer uma semana de oração sem passar de joelhos no chão muitos dias. Sabe, irmãos, acabei de comprar. Mas eu lembro, o primeiro lugar que rasgava na calça de um homem de Deus era o joelho. Não importava se o chão era disso, ou se o chão era de cimento pisado. Não se importava se era barro ou terra. Não se importava. Era de joelho no chão que as maiores vitórias da igreja sempre aconteciam. E eu fazia parte de uma igreja pequena como essa, onde a gente tinha corredores cheios de cadeira de um lado e de outro, e às vezes nós tínhamos 25 batismos só numa saída de acampamento, de retiro espiritual. Familiares se batizando porque entenderam que ao lado de Cristo a gente tem tudo que a gente precisa. Olha o que diz aqui. Servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e por fim para a vida eterna. São esses servos que tiveram a coragem de desistir de tudo, das suas vidas, dos seus sonhos, e entenderem de que o maior sonho estar ao lado de Deus é que receberão essa última parte da vida eterna. Esses são aqueles. Sabe, irmãos, eu não vim aqui pregar. Pregar chama qualquer um. E ficar aqui falando balela de sábado a sábado, a igreja entrando e saindo da mesma maneira, porque alguns acham de que é melhor fazer stand-up para a igreja sorrir, está todo mundo sorrindo, fazendo stand-up da casa de Deus. Botando um jogo de luz e todo mundo batendo palma e dançando. Quando o único objetivo da porta dessa igreja se abrir de manhã era para que houvesse salvação, para que a nossa vida fosse fortalecida e a gente entendesse
que a maior necessidade que temos é de Deus em nossa vida. Pode pular. Olha o que diz aqui. Abra a sua Bíblia agora. Lucas 18, 9 a 14. Pode abrir a sua Bíblia. Irmão, foi o senhor que falou, então depois vocês conversam com ele aqui, viu? Pode conversar com ele, que ele disse para mim quando eu fui entrar no púlpito, fica à vontade. Deixe Deus falar. É o que eu estou fazendo. E eu deixo você muito à vontade. Se precisar sair e ir para casa, vá. Se precisar ir para casa, pode ir. Eu não me preocupo muito. Eu tenho um filho pequeno ali, 2 anos. Às vezes a minha esposa também me dá um puxão de orelha. Mas quando eu entro na frente, é para o Espírito Santo mandar. Eu quero ler para vocês, para encerrar, essa história. Está em Lucas 18. E eu quero mostrar 2 personagens. Pode pular. Lucas 18, versículo 9. Deixa aberta a sua Bíblia. Eu quero que nesse momento você leia a palavra. Não tem coisa mais importante do que ler a palavra no culto. Feche os seus olhos agora. Santo Deus, a tua palavra, Senhor, agora está sendo aberta. E nós precisamos do teu Santo Espírito e reconhecer de que nada temos. Por mais cursos superiores que venhamos a ter, Senhor, eles só valem para esse mundo. Porque as coisas espirituais, Senhor, só se discernem de forma espiritual. E por isso precisamos, ó Deus, de maneira desesperada do teu Santo Espírito. Para que ele conduza o nosso coração à verdade eterna. E possa, ó Deus, nos ajudar a voltar para o caminho do Senhor. Nós te pedimos que nesse momento o Senhor atue através da tua palavra ser aberta. E que assim, ó Deus, aquilo que venhamos a falar esteja gravado e fique gravado em nosso coração para que o Senhor vá trabalhando e termine a obra que um dia começou em nossas vidas. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Essa história fala sobre a entrega verdadeira e ali fala sobre 2 personagens, o fariseu e quem mais? E o publicano. Leia na sua Bíblia aí agora, dizendo: e disse também essa parábola. Quem estava falando? Jesus. Uns confiavam em quem? Em si mesmos, crendo que eram justos e desprezavam quem? Irmãos, eu sinto lhe dizer, esse grupo está na igreja adventista. Eles se acham justos, acham que estão acima de outras pessoas, acham que estão em um nível espiritual maior. Essas pessoas estão aqui dentro, como estavam na época com os fariseus. Elas confiavam em si mesmo, crendo que eram justos, desprezavam os outros. E olha o verso 10 que diz aí: 2 homens subiram ao templo. Qual era o objetivo de eles irem à casa de Deus? Está aí escrito. Eles foram fazer o quê? Eu quero lhe dizer um negócio para você entender. Você pode chamar aqui de sinagoga, você pode chamar de templo, você pode chamar de igreja adventista de Jardim Guanabara, mas o nome da igreja de Deus já foi dado. E o próprio Jesus disse: a minha casa será chamada casa de quê? A casa de Deus é a casa de oração e ponto. Quem está dizendo isso é quem criou essa igreja. É quem está por trás dessa igreja. Esse lugar, a coisa mais importante que fazemos aqui não é nem ouvir sermão. É falar, é orar, é colocar o joelho no chão. É o que fazemos menos nessa casa. Olha o que diz aqui. Eles subiram ao templo, não foi para ouvir o cantor e o sermão, mas eles subiram ao templo com o único objetivo de orar. Mas aí, diz que um deles era o quê? E o outro era o quê? Se você não entende quem é um e quem é o outro, separa. A Bíblia não é para continuar lendo, a Bíblia é para parar. E se você quer estudar a Bíblia, é assim, você leu. Mas quem é o fariseu? Eu paro. Paro tudo que eu estou fazendo e começo a pesquisar quem é o fariseu, quem é o publicano, para eu entender quem Jesus está se referindo. E eu quero mostrar aqui a pesquisa rápida que eu fiz. Pode pular. Quem era o fariseu?
Um observador da lei de quem? Quem é um adventista do sétimo dia? É um observador da lei de Deus ou não é? O fariseu era respeitado durante a sociedade. Um verdadeiro adventista do sétimo dia não é respeitado na sociedade, no seu trabalho, onde ele pisa. Ele era disciplinado. Chegava cedo, cumpria os horários, bom trabalhador. Sabe, irmãos, olha o que mais? Obedientes. A gente tem a figura de que todo fariseu não prestava. A gente tem essa figura porque alguém falou fariseu, de fato, os fariseus se corromperam. Mas o fariseu, aquele fariseu, era uma pessoa vista dessa maneira. Influentes. Sabe, irmão, zeloso religioso, era aquela pessoa que estava ali em todos os cultos, que estava ali em todas as reuniões, que estava ali sempre orando. Você chegava na igreja, estava com a Bíblia aberta ou orando. Mas é dessa figura que Jesus está tratando nesse momento. Talvez seja um excelente adventista do sétimo dia, visto por toda a igreja como um grande homem de Deus, como uma pessoa temente ao Senhor e que faz a vontade dele e que tem todas essas características na sua vida. Mas olha o próximo. Olha lá quem é o próximo. Pode pular. Quem era o publicano? Cobrador. Aí você diz assim, mas irmão, cobrador, sim. Sabe, irmãos, existia um povo inimigo. Quem era? Os romanos. E ele se aliou aos romanos para cobrar imposto de quem? Do povo de Deus, do seu próprio povo. Mas ele não fazia só cobrar, ele também roubava do seu próprio povo. Porque o romano mandou cobrar dele 100, eu cobrava dele 200, para ficar com quanto? Com 100. Então o publicano era um traidor, era um homem desonesto, de má reputação. Ninguém levaria um publicano para dentro da sua casa. Ele era uma pessoa completamente imoral. Sabe, irmãos, era um corrupto. Vou fazer uma pergunta. Dois homens sobem para orar. Um, reputação ilibada. O segundo, uma reputação destruída. Você se enxerga como qual dos dois? Não é para abrir a boca. É para você pensar. Você se enxerga como qual dos dois? Você já se batizou, já entrou no tanque. Mas como você se enxerga? Você vem para a igreja como publicano? Ou você vem para a igreja como fariseu? Sabe, irmãos, parece ser simples. Mas Jesus estava querendo, na primeira menção, identificar esses dois homens para que eu me identificasse de qual dos dois eu sou. Eu quero continuar lendo a Bíblia. Vá para a sua Bíblia. Versículo 3. Aliás, perdão. Versículo 11. O fariseu, estando de pé na igreja, orava consigo desta o quê? Ó Deus, graças eu te dou, porque eu não sou como os demais homens da igreja, roubadores, injustos, adúlteros, nem ainda como este, o quê? Publicano. Olha o verso 12. Eu quero que você veja o verso 12. Eu jejum 2 vezes o quê? Quem está jejuando hoje 2 vezes por semana? Sabe, eu dou os dízimos de tudo quanto possuo. Tem gente na igreja, preocupado com serve em mim. Porque vai acabar com aquele momento aqui de colocar as ofertas e eu não vou usar aplicativo para mandar meu dinheiro. Se você conhecesse Deus, sabe, irmãos, tem gente que quer chegar aqui para mostrar que entregou. Para dizer assim, olha, eu dei o dízimo, todo mundo está vendo, né? Está aqui, coloquei. A devolução do dízimo e das ofertas sempre foi algo íntimo. Fazer com a mão que a outra não veja. Nunca foi motivo para chamar a atenção. Mas esse homem tinha no seu coração aquele desejo, aquele orgulho que tem gente dizendo que é cristã. Não, é demoníaco.
de que eu entreguei, eu coloquei. O fariseu nunca se enxergou mundano. Ele nunca achou que o que ele fazia estava errado. Porque ele fazia simplesmente o que todo mundo fazia. Vim colocar o dízimo, tenho um orgulho santo, estou sendo fiel, estou mostrando para os outros. E Deus não estava preocupado com nada disso. Primeiro que quando você coloca e não está feliz, a igreja aceita, mas Deus não. Você não devolve com alegria. Aquilo não é o fruto da gratidão de tudo que Deus te deu durante a semana. Você não reconheceu de que Ele supre todas as suas necessidades. E o que você está colocando é um dinheiro que não é aceito por Deus, porque você nunca foi grato em seu coração. E as pessoas estão mais preocupadas em que a igreja não saiba que você é fiel, do que de fato ser grato a Deus na sua fidelidade. Sabe, irmãos, a mordomia verdadeira tem a ver com a entrega. Mas por quê, irmão? Porque Jesus estava contando uma história dizendo que esse homem jejuava 2 vezes por semana e ele dava o dízimo e ele fazia exatamente como está escrito, porque Deus não mente. Mas olha o que diz no verso 14. Aliás, no verso 13. O publicano, porém, estando de pé, ele estava onde, irmão? Longe da igreja. Ele foi à igreja. Ele foi para lá orar. Mas ele não chegou perto do púlpito. Ele ficou lá no canto dele, longe, distante da frente da igreja, distante dos holofotes, distante da vista dos irmãos, distante de tudo e de todos. Ele não queria aparecer, ele não queria que chamasse a atenção dele, porque ele sabia o que ele era. Será que você sabe o que você é quando você entra aqui? Olha o que diz aqui. Nem ainda queria levantar os seus olhos ao céu, para a frente da igreja, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, tem misericórdia de mim, porque sou. Sabe qual é a maior derrota da igreja? É que você parou de entrar aqui. Você não reconhece mais quem você é. A Bíblia nunca te disse que depois que você passasse pelo batismo, você deixaria de ser pecador. A Bíblia diz que quando você entra no tanque, os seus pecados são o quê? Deus limpa você. Mas você continua cometendo pecado, porque a Bíblia afirma: se cometeres pecado, terás um advogado aonde? Você passou a entrar na igreja achando que você não precisa mais, não se sentindo mais pecador, com atitude de reverência, cale-se diante dele toda a terra, porque o Senhor de toda a terra está diante de nós. Baixa a cabeça, baixa a bola. Sou pecador, preciso dele. Essa semana eu preciso mais do que as outras. Eu vim aqui porque não dá para viver sem Cristo, não dá para passar a semana toda sem me encontrar com Ele. Sabe, irmãos, esse homem entra, bate no peito, está lá atrás, enquanto o outro está declarando que é melhor do que os outros, ele está lá atrás dizendo assim: eu não sou digno. Qual foi a última vez que você entrou na igreja com essa atitude? Eu não sou digno. Eu não mereço a tua graça. Eu não mereço o que o Senhor fez na cruz. Eu nem sei por que o Senhor quer salvar uma pessoa tão ruim. Qual foi a última vez que você... Sabe, irmãos, antigamente eu vi os irmãos entrarem, choravam, estavam de joelhos, chegavam 1 hora antes no culto. Esse era o costume da igreja adventista. Saíam 1 hora depois do culto, terminava e eles queriam estar na presença de Deus, tinham prazer. Chegavam sempre antes porque queriam ter um momento de oração com Deus. Mas os que eu conhecia sabiam que eram pecadores. Sabiam que precisavam de Cristo de manhã, de tarde e à noite, e se desligassem, voltavam a ser a mesma miséria que eram antes, a mesma pessoa. Interessante que a Bíblia diz assim: eles se acham ricos e abastados. A última igreja viva, a última igreja que verá, que estará próximo à volta de Jesus, será uma igreja que se acha rica e abastada. Mas o testemunho fiel e verdadeiro do nosso Senhor diz assim: mas não sabem que são pobres, cegos, nus e miseráveis. Jesus está contando essa história. E ele diz, ele falou: eu sou pecador.
E o verso 14 está a afirmação daquele que não conhece as atitudes humanas, mas daquele que conhece verdadeiramente as intenções do coração. E olha o que ele disse no versículo 14. Digo-vos que este desceu justificado para o quê? Este foi perdoado, este foi justificado, esse recebe de fato a verdadeira salvação quando entrou na casa do Senhor e reconheceu todas as suas fraquezas e debilidades. Aquele que nada deveria receber, aquele que em todos os aspectos humanos, de análise humana, não merecia receber a graça, é aquele que sai da igreja, recebendo a graça, o perdão e a vida eterna oferecida por Deus. E por quê? Porque o como da lição continua batendo aqui. É como você chega nessa igreja. É como você vem se apresentar diante de Deus. É como você se reconhece diante dele. E olha o que diz aqui no final. E não aquele, no versículo 14. Digo-vos que esse desceu justificado para a sua casa, e não aquele. Porque qualquer que a si mesmo se exalta será o quê? E qualquer que a si mesmo se humilha será o quê? O pior de tudo é que a gente vem para essa igreja e a gente não tem a humildade de se humilhar diante de Deus. Você vem servi-lo, mas não se humilha. Mas não abre seu coração. Mas não diz a verdade. Sabe, irmãos, eu não estou com a intenção de entrar aqui e sair daqui para ficar contando essas historinhas que estão sendo contadas onde Deus não está sendo colocado como foco. Onde as pessoas querem dizer o que te agrada. Eu não vim aqui te dizer o que te agrada. Talvez você esteja se perdendo aqui dentro. Está perdendo a sua salvação, a oportunidade da vida eterna. Está achando que está tudo bem, mas está tudo mal com a tua vida espiritual. E você precisa entender de que enfrentar a realidade é entender de que eu estou sem Cristo, mas Ele ainda pode ser real na minha vida. Nessa manhã de sábado, quem dera todo sábado, nós viéssemos aqui pelo verdadeiro motivo de me encontrar com o Senhor e abrir meu coração para Ele. Sabe, irmãos, vocês são importantes para mim, mas eu não venho para essa igreja por causa de vocês. Eu posso encontrar vocês durante a semana, mas eu venho nessa igreja com o único objetivo de me encontrar com o Senhor. E não me importa, irmãos. A grande questão é que você não precisa pedir para um cristão ser fiel. Ele vai ser. Quem foi transformado por Cristo vai ser fiel. Eu não preciso gastar o tempo da igreja para pedir para a igreja ser fiel. E dízimo e oferta, dinheiro. Quem é fiel, quem teve a vida transformada, será fiel. Eu não preciso pedir para ele vir para o culto, porque ele virá. Eu não preciso pedir para que essa pessoa assuma cargos na igreja, porque ela vai assumir. A vida dela se chama Cristo. O viver dela é Cristo e o morrer é Cristo. Ela vive por Cristo e vai fazer tudo por Ele. Sabe como eram os homens da igreja no passado? Era como Tiago White. Vendeu a sua propriedade para que a Bíblia e a mensagem de Deus fosse espalhada. Quando a máquina quebrou lá, que imprimia, ele já tinha conseguido pagar a propriedade dele. E ele vai e hipoteca novamente e pega o dinheiro e investe todo na obra de Deus. Se ele tivesse que ficar sem a propriedade, ele ficaria. Mas ele não deixaria a obra de Deus desguarnecida. Porque ele era um verdadeiro cristão transformado por Cristo. Cristo era a essência da vida dele. Você não precisa pedir para um cristão se vestir como cristão, porque ele vai se vestir. Aqueles que não foram convertidos é que andam fazendo conforme o que Deus não pediu. Mas Deus deixou claro de que esses não são amigos dele, porque fazem a sua vontade ao invés de fazer a dele. Sabe, irmãos, as pessoas mais sucedidas que eu conheço no mundo foram cristãos. Os homens a quem nós falamos, a maioria deles, inventores, sabe, irmãos, andavam com a Bíblia de dia e de noite. Alguém fala assim, mas a ciência não anda com a religião. Eu tenho Albert Einstein, eu tenho, irmãos, tantos outros inventores que viviam com a Bíblia na mão. Recentemente saiu mais um prêmio Nobel para alguém que era cristão. Você sabia que a maioria dos prêmios Nobel foram dados a pessoas cristãs? Os mistérios do universo estão na mão de quem? Ele revela quem ele é. Sabe a presença que você está sentindo nesse momento?
E é tão bom quando você entra na igreja e sente a presença dele. E ninguém precisa gritar. Ninguém precisa pular aqui da frente. Não precisa de música animada, porque essa casa não foi feita para isso. Essa casa foi feita para sentir a presença de Deus e orar. Eu quero convidar você nessa manhã. Se você realmente entendeu a mensagem, que você precisa da ajuda de Deus. Você sabe, irmãos, hoje eu falei na lição da escola sabatina. A gente tem que começar a parar de fingir. Falei isso várias vezes. Às vezes a gente sai sem ler a Bíblia. E o pastor faz isso, eu faço isso, todo mundo faz. Só que a gente finge que não faz. A gente começa a priorizar tantas outras coisas e a gente só dá valor ao que de fato é importante. É nossa prioridade. Sabe qual é? Teve um na minha classe que fez assim, ó. Eu priorizo ganhar dinheiro. E muitas vezes eu não pego a Bíblia. Teve um que falou na classe de professores, eu dirijo o caminhão, irmão, é uma correria, vou para lá, vou para cá. E quando eu percebo, estou na estrada dirigindo e não peguei nada. A gente não vai se salvar porque fingiu. A gente vai se salvar porque falou a verdade. E porque deixou aquele que pode resolver o problema do pecado na minha vida. Ele venha e resolva. E transforme aquele querer que era pelo pecado. Ele se torne contrário. A única pessoa que pode terminar a obra que um dia começou no nosso coração é o Senhor Jesus. E Ele deixou alguém nessa terra para nos ajudar, chamado Espírito Santo. Ele é Deus. Só que Ele é a única forma de que eu tenho para me aproximar de Deus. Porque Ele consegue fazer em mim o querer e o realizar que eu por mim mesmo não consigo. Eu luto, eu tento. Irmãos, tem pessoas aqui também que estão lutando. Aí eu falei, eu tenho mais de 30 anos de cristão. Eu olhei para a minha classe e disse, você sabia que eu acordo de manhã e lutar para pegar a Bíblia? Aí a pessoa falou, mas irmão, está pregando para a gente e está falando que tem que ter luta todo dia para pegar a Bíblia. Porque se for para pegar só para ler 15 minutos e sair de casa, ou pegar um verso da Bíblia, ou pegar uma meditação para disfarçar de que eu peguei a Bíblia, porque lá tem contido um texto da Bíblia. Aí eu li a meditação e saí. Pare de se enganar. Você pode enganar a igreja, todo mundo, mas você não engana Deus. Se Ele fosse a sua prioridade, a lição disse que Jesus acordava que horas? Antes do céu nascer, antes de aparecer a primeira luz do céu. Mas Ele não fez porque Ele precisava. Ele fez para nos deixar o quê? Aqueles que me buscam de madrugada me encontrarão. Eu só priorizo o que é importante. Se não é importante, eu não priorizo. É simples. Imagina, você teve tempo para olhar a rede social. Você teve tempo para olhar o programa preferido. Você teve tempo para ver a série. Você passou o dia inteiro andando no shopping. Não almoçou. Entrou pela tarde e ainda no final do shopping você disse, poxa, o shopping podia ficar aberto até às 11, né? Eu ficava mais 1 hora aqui dentro. Mas você não teve tempo para o principal. A prioridade de nossas vidas. E sabe, irmãos, é para sair daqui e refletir. Porque o verdadeiro cristianismo vai começar quando essa porta se fechar. Nós somos o que somos. Sabe, irmãos, quando a porta se fecha. Sabe, irmãos, as pessoas acham que a gente vem aqui prestar um culto de racional. Você está errado. Isso aqui não é culto racional. Isso aqui deveria ser uma casa de oração. Aí você olha para mim e diz assim, mas irmão, isso não é culto racional. Eu achava que era. É porque alguém não leu a Bíblia para você. Romanos capítulo 12, versículo 1 diz, rogo-vos, pois, irmãos, que apresenteis o vosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a quem? Ao vosso Deus. Esse é o culto racional. Sabe o que é o culto racional? É quando a porta da igreja se fecha. Tudo que você fizer lá fora é o seu culto racional. É tudo que você viveu lá fora. É a expressão de quem é seu Deus. Você saiu no pôr do sol e alguns, quando chega às 5 horas, termina logo, tem um bolo para eu comprar aqui da irmã, tem um pastel aqui. Senhor, o pôr do sol termina, não tem nem prazer de estar na presença de Deus.
já perderam o senso espiritual há muito tempo. Sabe, irmãos, está contando os segundos para terminar o sábado. Às vezes a gente leva até 7 horas da noite. E os meus filhos estão ali. A gente canta, às vezes, 2 horas de relógio músicas da igreja. Você acha que se seu filho em casa não faz um culto longo, ele vai aguentar estar na igreja no culto de 4 horas? Quem ensina eles a não amar Jesus é você, porque chega em casa e você não tem prazer. Você não tem prazer, é 15 minutinhos, eu não tenho tempo de contar a história, 15 minutinhos do culto, porque Ellen White diz, olha que tem gente usando, Ellen White diz que o culto para as crianças tem que ser rápido, só que o rápido de Ellen White é o mesmo tamanho da saia. Olha a saia que Ellen White usava, olha a saia que hoje eu uso. Então não me diga que o culto de Ellen White era 15 minutos, porque não era. Só que o diabo faz você pegar aquilo e trazer. E sabe o que é que o diabo faz também? É pregar para a igreja e dizer assim, ó, o culto só pode demorar 30 minutos. Porque se ele demorar mais do que 30 minutos no sermão, ninguém entende nada. Tem psicólogo, doutores da igreja sendo usados pelo inimigo para dizer isso. O sermão de Jesus era o dia inteiro, todo mundo entendia. Paulo pregou uma noite inteira, o menino caiu lá de cima e Paulo ressuscitou. Eu pego lá o livro de Neemias, eu pego lá, o povo passava 1/4 do tempo, sabe o que é 1/4? 6 horas, só orando. E o outro quarto, lendo a palavra. O diabo traz teorias e a gente defende. E a gente começa a pregar como se fosse a verdade. Sabe por que é verdade? Porque quanto menos tempo você passar com Deus, e mais tempo você passar com Ele, é melhor para o diabo. Aí quando chega na série, a série, ela demora quanto tempo? O dia inteiro, meu irmão. Você começa a série 10 horas da manhã, só vai parar 10 horas da noite que você quer ver o final. E você entende tudo. Deixa até de comer. Já parou? Você entra no shopping, passa o dia inteiro, só sai no limite quando as lojas estão fechando. Aí, ou seja, quando é as coisas do mundo, pode passar de meia hora que não tem problema. Mas quando são as coisas de Deus, só que a Bíblia não me ensinou desse jeito. A Bíblia diz, orai sem. Não vos canseis de fazer. E aí eu disse assim, teve um irmão que me falou, irmão, você demorou o sermão, deveria ter terminado. A igreja tem que ter ordem e decência. Aí eu perguntei para ele, seus filhos têm hora para dormir? Ele tem limite no celular? Aonde é que está escrito isso? Porque na Bíblia, se isso é pecado, Jesus cometeu o primeiro pecado, porque ele falou o dia inteiro. Chegou um momento no final do dia, se aquelas pessoas fossem embora, morreriam de fome pelo... Ah, mas ele foi Jesus. Tudo que Jesus fez é para deixar o quê? O exemplo. Eu faço um convite a você. Se você está sentindo e está sentindo a presença dele dizendo, te convidando, eu gostaria de orar, mas eu gostaria que você, para se levantar, e sabe, irmão, eu já tive coragem muitas vezes de ficar sentado, a igreja toda levantou, e eu fiquei sentado, duro, não vou levantar. Mas você acha que Deus gosta de pessoas diferentes dessas? Deus não gosta de pessoas que ficam fingindo, que levanta pelo causa dos outros. E fica de pé porque todo mundo se levantou, então ninguém pode me ver ficar sentado. Vocês não perceberam que quando Pedro foi chamado para liderar a igreja, quem era Pedro? A pedra, miserável, duro, puxava espada, não comia regra de ninguém. Aí Deus chama Isaías. Isaías era quem, irmão? Um homem de pesados, está escrito. Deus chama Moisés, raivoso. Quando viu ali, pegou logo e matou o soldado. Nem ele podia só ter dado a ordem. Mas sabe por que Deus está chamando pessoas assim? Porque elas não fingem ser aquilo que não são. Às vezes eu prefiro lidar com alguém mais duro e que fala o que pensa, do que com alguém falso, que finge, te fala uma coisa, mas pratica outra, e está ali falando por trás outra coisa. O mais perigoso não é o que fala o que quer, é o que fala por trás. A Bíblia diz que de todas as coisas que Deus abomina, essa é a falsidade. É você dizer assim, irmã, eu te amo. Quando vira as costas em casa diz, detesta aquela irmã. Porque tem gente agindo assim na igreja. Então eu quero lhe fazer um convite para que você fique de pé. Mas que você, ao ficar, diga assim, eu preciso da tua ajuda nessa manhã.
eu não quero andar nessa semana sem a tua presença. Amanhã vai ser uma luta pegar na tua palavra. Hoje à noite, antes de dormir, antes de ver o meu programa preferido, vai ser uma luta pegar na Bíblia. Mas eu gostaria de te pedir ajuda para fazer isso hoje, nessa noite. Para que durante toda a semana seja a tua força me dando a vitória. Seja a tua força atuando no meu coração e na minha vida. Se você sente esse desejo, fique de pé. E peça ao seu Senhor de que Ele te ajude. Santo Deus, amado Pai, muitas vezes temos entrado aqui, Senhor, como fariseu, nos achando, ó Deus, que não precisamos mais de nada, que já temos todo o conhecimento da Tua palavra, e talvez, ó Deus, alguns de nós perderemos a nossa salvação tão perto de alcançar. Mas queremos te pedir misericórdia, Senhor, porque todos aqueles que ficaram de pé hoje reconhecem a sua fraqueza espiritual, reconhecem a necessidade que tem de vir à tua casa de oração para buscar de ti poder, para tocar nas tuas vestes, Senhor, porque sabem que a solução de anos, ó Deus, de problemas, de dificuldades e de sofrimento está na pessoa do Senhor. Nós queremos estar aqui, Senhor, nessa manhã de pé, reconhecendo de que bom para nós, ó Deus, é estarmos junto de ti. Nós queremos, ó Deus, colocar a nossa vida nas tuas mãos. Existe um homem, ó Deus, dentro de nós e uma mulher dentro de nós que precisa morrer, Senhor, para que a nova criatura, segundo a tua vontade, nasça, Senhor. Aonde, ó Deus, o natural seja fazer a tua vontade. Mas, Senhor, existe uma luta interior em nós, ó Deus. Aquilo que queremos não fazemos e aquilo que não queremos fazemos, mas nos ajuda, Senhor. Porque nessa luta só venceremos se o Senhor atuar em nós. E te pedimos que o teu Santo Espírito, ó Deus, termine a obra que um dia o Senhor começou. E o teu sacrifício e o teu sangue nos lave mais uma vez. E agora, ó Deus, um dia não teremos mais essa luta, porque no abrir e fechar dos olhos, todos nós seremos transformados, ó Deus, a tua imagem, a tua semelhança para todo sempre. Nos dá a tua bênção, Senhor. Vai conosco até a nossa casa. Que nas nossas mesas haja lugar para o Senhor. Que no sofá da nossa casa o Senhor se faça presente. E que todos os âmbitos, todos os lugares, todos os cômodos da nossa casa sejam dedicados ao Senhor. A tua presença, os teus anjos e a presença do teu Santo Espírito seja sentida por qualquer pessoa que entrar em nosso lar. Porque queremos te convidar, não para que o Senhor seja um morador passageiro, mas que o Senhor permaneça por toda a eternidade em nosso coração e em todo lugar que a planta do nosso pé pise. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém.